Olá, nós estamos aqui no Encontro Nacional de Pastores e Pastoras, novamente. Quem passa aqui na redação essa noite é o Bispo Emanuel Adriano Siqueira, o Bispo Mano, da 7ª Região Eclesiástica. Seja bem-vindo, Bispo. Obrigado, é um prazer. E o Bispo Mano também deu uma oficina aqui no Encontro Nacional, que é Novos Desafios do Discipulado. Bispo, em primeiro lugar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da região eclesiástica, da 7ª Região. O senhor que foi eleito em julho do ano passado e ainda está num processo de namoro, já deu para conhecer toda a região, Bispo? Ainda não, aos poucos a gente vai conhecendo tudo. Para a gente é uma alegria, né? A região tem sido uma boa surpresa. Nós achávamos que íamos estranhar mais, ia ser mais difícil a adaptação, mas a região tem agido de uma maneira muito acolhedora, recebido tanto a mim quanto a minha família com muito carinho, e isso tem facilitado demais a adaptação, né? Nós estamos felizes. Agora, conhecer tudo leva um tempo, né? Conhecer tudo leva um tempo. Os desafios missionários, os projetos, nas igrejas, visitar todas as igrejas, isso é um processo, né? Exatamente, exatamente, né? O desafio de manter o legado que tem numa região que cresceu, apesar de geograficamente ser pequeno, né? Metade de um estado, mas a gente vê muitas possibilidades, né? E a gente vai se inteirando, por enquanto, dessas propostas, desafios missionários, para daí depois startar um projeto, um plano de avanço missionário para a região. Bispo, e falando então de novos desafios do discipulado, que foi uma oficina que o senhor ministrou, eu passei em algumas oficinas, praticamente todas elas, né? E amanhã elas vão se repetir, as oficinas estavam com as 100 e poucas pessoas. Houve uma procura, obviamente, né, que a igreja tem trabalhado esse tema, mas quais são os novos desafios do discipulado para as pessoas que estão nos assistindo agora? Nós pensamos os novos desafios à luz desses 18, 19 anos de caminhada, né? Desde 99, do Fórum de Sabará, que a Igreja Metodista tem falado de discipulados, e nós entendemos que teve algumas conquistas, alguns avanços, algumas coisas já se definiram, mas o que nós ainda precisamos caminhar, o que precisa vencer, né? Quais as realidades que ainda precisam ser esclarecidas em termos de discipulado. Então conversamos sobre isso. Por exemplo, né, uma das coisas que, apesar da igreja ter definido que o discipulado era um estilo de vida, como que isso é na prática, essa questão do estilo de vida? Que a gente ainda percebe que esse é um desafio, né? Muita gente ainda trabalha o discipulado de maneira truncada, porque estilo de vida é aquilo que você faz naturalmente, né? Aquilo que flui com naturalidade. A gente ainda percebe que essa definição ainda é um desafio na prática. O senhor falou na oficina, no momento que eu estava lá, que a igreja metodista, o discipulado da igreja metodista, ele tem um objetivo, né? Ele é bem alicerçado, ele é diferente de, às vezes, muitos modelos que a gente vê por aí, né? O senhor, na vivência do discipulado, não só na 6ª Região ainda como pastor, mas agora como bispo, o senhor vê que isso realmente é uma realidade na igreja metodista, bispo? Eu vejo que é uma realidade que está se instalando, né? A gente tem a definição, tem a clareza, mas o apelo de vários modelos trouxe uma certa ansiedade, uma certa confusão durante muito tempo, né? Onde o pessoal pegava o discipulado só para crescimento da igreja. Depois esse tempo gerou uma certa maturidade e hoje nós vemos essa realidade se instalando, né? Algo que traz o crescimento, mas traz a maturidade para a vida da igreja, uma igreja mais sadia, né? Ajusta muita coisa para que a igreja trabalhasse de uma maneira muito mais efetiva com a dinâmica que ela já possuía, a dinâmica de dons e ministérios, né? Aquilo que no início parecia ser concorrente, como que o discipulado se enraiza numa igreja de dons e ministérios. Hoje a gente vê que a parceria é muito clara, né? Uma igreja de discípulos e discípulas, tanto que é o tema desse ano, ela caminha nos caminhos da missão, né? Ela trabalha nos caminhos da missão. Então o serviço promovido pelos dons e ministérios, a maneira de ser da igreja, numa igreja de discípulos e discípulos é natural, né? É normal. Bispo, tem uma dúvida, talvez na cabeça de muitos pastores, já fiz essa pergunta aqui para a pastora Miriam, que trabalhou um pouco a questão da saúde emocional do pastor, né? Mas a dúvida talvez esteja na cabeça de muitos pastores em relação, talvez, à escola dominical. Porque às vezes as pessoas, para implantar o discipulado, acham que tem que instalar uma classe de líderes, criar uma classe de líderes. Ela substitui a escola dominical, bispo? Ou é um complemento? Como que funciona? Eu acho que, dependendo da proposta da igreja, toda possibilidade de ensino ela vem somar a escola dominical, né?
A gente já tem isso definido, a escola dominical, como um espaço de ensino na vida da igreja, né? Eu acho que muitas vezes a crítica que se tem à escola dominical, na verdade, é o desafio de você sair do lugar comum, agregar tecnologias novas, possibilidades novas, maneira de ser nova, mas a escola dominical continua sendo relevante, né? Eu falo que a escola dominical deixaria de ser relevante se um dia o ensino não for necessário. Né? Se um dia a ordem de Jesus mandar mudar, né? Fazer discípulos e ensinar. Né? Agora eu acho que nessa proposta, a chamada escola de líderes ou classe de discipuladores só vem somar. Né? Você já tem um espaço onde você pode encaixar. Né? Você pode ter um currículo próprio, como vários outros cursos, né? Não só o currículo proposto pela área nacional, revistas excelentes, mas você tem cursos de educação de filhos, outros cursos que podem ser colocados no espaço da escola dominical. Né? Bispo, voltando um pouquinho então, novamente aqui para o Encontro Nacional de Pastores, né? Não sei se já dá para a gente fazer uma avaliação geral do encontro, mas um encontro ministerial que acontece a cada 5 anos. Ele é importante na vida da igreja, as ministrações na vida dos pastores e pastores. Como que você avalia esse encontro, por exemplo? Eu acho que acaba sendo importante para a classe pastoral, né? A interação, o rever colegas de faculdade, é um espaço onde os pastores e pastoras podem ser ovelhas, ser trabalhados, ministrados, se sentir ovelhas e ir ao altar e a própria adesão, né? O próprio número de pessoas participantes no encontro num ano de crise, né? A nossa expectativa é que talvez tivesse bem menos e nos surpreendeu. Isso perdeu o número de inscritos e inscritas de última hora, né, até justamente a gente vê como essa dinâmica tem sido boa para a vida da igreja. É algo que eu creio que os próprios pastores e pastoras já esperam isso a cada 5 anos. Né, e o que a gente sente no clima desse encontro nacional é que todos estão satisfeitos, foram surpreendidos. Né? A expectativa foi além do que eles imaginavam. Né? Até porque esse ano é um ano de concílios regionais, é um ano de outras atividades na vida da igreja. Né? Era algo que a gente já imaginava que talvez desse um quebra no número. Né? Tem um ano que cai no intervalo entre os concílios e o ano que o encontro nacional acaba caindo no ano dos concílios. Né? Ok, nós conversamos aqui com o bispo Emanuel Adriano Siqueira, o bispo Mano. O bispo é presidente da 7ª Região Eclesiástica. E, novamente, muito obrigado, bispo. Se você quiser mandar um recado para os nossos... Obrigado. Que Deus continue abençoando, inspirando, né? E você que está nos vendo, que se sinta motivado, né? Pelo Senhor, a missão da igreja. Que Deus abençoe.